Então, boa tarde, colegas, doutora. Hoje eu vim apresentar um pouco, fazer um pouco da defesa, uma sustentação oral sobre a dignidade da pessoa humana no tribunal do júri, certo? É um tema um pouco polêmico, que gera muitas discussões atualmente em nossos tribunais do júri, onde a humanização do réu ela não é valorizada. E o princípio da dignidade humana, ela fala muito sobre isso. Ele está no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição, certo? Mas nem às vezes, na verdade, nem sempre ela é levada em consideração, certo? Pode passar, doutora. Nós temos o sumário, os tópicos de abordagem sobre esse tema. Temos a introdução, que eu vou falar um pouco sobre o conceito, certo? E um pouco também sobre a nossa justiça restaurativa, que ela está incluída no nosso ordenamento jurídico, que eu vou apresentar para vocês. Um pouco de doutrinas, certo? Um caso concreto e a conclusão e as alegações finais. Pode passar, doutora? Certo. Dando início ao nosso tema, como eu já falei, o princípio da dignidade humana ela é abordada no inciso 3, inciso 3 do artigo 1º da nossa Constituição, que ela diz que ela é a República Federativa do Brasil consiste em Estado democrático e tem como fundamentos, em seu inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Além disso, ela cita no seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Essa natureza seria algum meliante, algum rapaz que cometeu um crime, alguém que fez algo sem pensar, certo? Em nossa Constituição, no artigo 5, ela não limita as funções. Ela não diz que todos são iguais perante a lei, exceto o marginal, exceto os bandidos, exceto quem pratica delitos. São todos que são iguais perante a lei, certo? Os nossos legisladores, eles têm como limite, como base, o artigo 5º da nossa Constituição, os incisos 3º, o inciso 47, 48 e 49, aonde eu vou citar um aqui, que em nosso inciso 47, ele limita as penas dos criminosos, dos marginalizados, que são, não haverá penas, exceto ou em penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84 da inciso 14, a linha B de caráter perpétuo, a linha C de trabalhos forçados, a linha D de banimento e a linha E de penas cruéis. Aqui vocês podem ver que o legislador ele limita que não podem haver penas que ferem o princípio da dignidade humana. Certo? Pode passar um pouco, doutora? Não, peraí, pode voltar. Isso, aqui. Como vocês podem ver, eu trouxe para vocês 3 perguntas, certo? Que ao decorrer da minha apresentação, a gente vai respondendo elas conforme os doutrinadores. A primeira pergunta seria qual é o significado de justiça? Eu sei que o nosso ordenamento jurídico, ele traz o real sentido de justiça como justiça restaurativa, pode passar, doutora? Aonde a doutrinadora Fernanda Dias, ela mostra aqui ó, que eu coloquei aqui para vocês, em seu livro A Experiência e o Saber da Experiência da Justiça Restaurativa no Brasil. Da página 70 à página 80, ela traz as principais práticas de justiça restaurativa do Brasil, que são 1. Processos circulares e círculos de construção de paz. 2. Conferências de grupo familiar, que é o CGF. 3. Conferências / círculos de vítima, ofensor e comunidade, o VOC. E 4. Os círculos restaurativos. Além disso, nós temos a resolução do CNJ, número 225 de 2016, que ela constitui um conjunto ordenado e sistemático de princípios e atividades próprias que visam a conscientização sobre os fatores relacionais dos conflitos que geram dano concreto ou abstrato, que são solucionados de modos estruturados da seguinte forma. Está no artigo 1º da nossa resolução do CNJ, número 225/2016. A política pública nacional de justiça restaurativa do Poder Judiciário, ela se encontra
nessa resolução, certo? E eu quero destacar aqui o inciso 1º do artigo 1º, onde ele diz: é necessária a participação do ofensor quando houver a vítima, bem como das suas famílias e dos demais envolvidos, certo? Seria como o nosso tribunal do júri hoje, certo? Essa é a justiça restaurativa, ela é praticamente 98% do que o Brasil usa hoje, certo? Com tribunais dos júris e explícito, como vocês podem ver, no inciso 1º do artigo 1º da resolução do CNJ número 225 de 2016, certo? Não, doutor, pode continuar. Agora falando um pouco sobre o princípio da humanidade. Como eu falei, o conceito do princípio da humanidade, como diz Barros Lima em seu livro Direito Penal e Constitucional, A Imposição dos Princípios Constitucionais Penais, primeira edição, ele diz que o princípio da humanidade é aquele que, vinculado ao fundamento de pena, de que a pena deve ser considerada a característica de que todo condenado ele é humano. Gente, a gente sabe que os condenados são pessoas normais, são humanos como a gente, certo? Não é só porque um condenado ele cometeu algum delito, cometeu algum crime, ele vai deixar de ser humano, certo? Assim também como Barros defende o fato de que não podem haver sanção nenhuma estabelecida que visa sofrimento ao condenado, porque o direito, ele entende que o condenado é uma pessoa humana, certo? Assim, implicando-se uma concepção de que as sanções, por seu conteúdo ou decisão de execução, não podem de forma alguma maltratar a dignidade da pessoa humana do condenado. Pode passar, doutora? Agora passando um pouco para a segunda pergunta, que seria: emoção pode prevalecer sobre a razão? Certo? Singer, em seu livro Vida Ética, ela diz que, não obstante haver posições favoráveis à dignidade de alguns animais, levando em consideração que a ciência, o sentir, o prazer e a dor representam-nos, e não a razão que deveria conferir dignidade aos seres. Juntamente com Singer, tem Pérez, que ele diz que ser pessoa é um atributo que não tem os seres irracionais. O maior exemplo disso é o filme O Poderoso Chefão. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, aonde tem uma frase que ele diz a seguinte fala: podemos ter evoluído, mas no fundo ainda somos animais, certo? Então, por que a gente regrede dessa forma tão irracional para tratar o condenado dessa forma de que deve haver sofrimento, deve haver penas cruéis, deve haver maus tratos com o condenado, certo? Sendo que Singer defende que não pode haver sentimentos, não pode haver emoções quando se trata de penas ou condenação diante de um caso ou de algum condenado, certo? Pode passar, doutor? Agora passando para a terceira e última pergunta: deve haver violência nas penas? Para Hans Hering, ele diz que, para Hans Hering e Evandro Lins e Silva, Hans Hering disse que penalizar é possível, mas não pode pagar violência, fazer da pena, a violência contra a violência, certo? Até porque a história ela revela que violência nunca foi o melhor meio de se tratar com os nossos conflitos, principalmente políticos. Inúmeras guerras que vocês têm na nossa história, que a gente vive, que a quantidade de mortes, certo? Que acontecem nessas guerras, que não podem ser levadas em conta, mas que nunca foi uma alternativa o uso da violência para apaziguar conflitos, certo? Ela diz também, Hans Kelsen diz também, que enquanto no delito a violência costuma ser ocasional e às vezes impulsiva e necessária, a violência da sanção é programada, consciente, organizada por muitos contra um. Ou seja, a prática do delito
o fato em si, ele pode acontecer de forma impulsiva, certo? Como eu falei na frase do poderoso chefão, nós, como somos seres irracionais, podemos agir contra a nossa vontade ou por impulsão, certo? E esse delito, essa prática de delito, pode acontecer ocasionalmente. É o que diz Hans Hering, certo? Agora, a sanção, a pena, certo? O dever a culpa dessa pessoa de ser impulsiva, de provocar esse ato, certo? Também tem que ser cruel, também tem que ser, além de ser cruel, violenta, certo? Pior ainda, consciente, certo? E de muitos, que no caso, como vocês podem presenciar, um tribunal do júri, não sei se vocês já foram, nós temos 7 jurados, certo? Desses 7, além da vítima e além do promotor e do juiz ali, todos têm que estar a favor dessa violência, a favor dessa sanção consciente contra o réu, certo? E Evandro Lins também fala que ele até pergunta, faz até uma pergunta, se não é tolerável a vingança privada, onde, como vocês podem perceber, que até o Estado, ele se compromete, na verdade ele tem um dever de fazer a proteção da população, certo? Nessa proteção da população eles fazem o quê? Que crimes contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto, até induzimento ao suicídio, são ações públicas incondicionadas. Quem faz é o Ministério Público. Quem entra com a denúncia é o Ministério Público, certo? Se não é tolerável a vingança privada, certo? Por que seria a pública? Por que o MP ele vai pedir a condenação de pena de morte, como é em muitos estados nos Estados Unidos? Como é que ele vai solicitar, vai pedir ao juiz, pedir ao tribunal do júri ali, certo? No caso em questão, que aquele acusado, aquela pessoa que cometeu um delito ali por falta de, às vezes, ação ali na hora, um momento assim que aconteceu, certo? Um momento irracional que ele não pensou, vai pedir a condenação por morte dessa pessoa, a condenação de 30 anos, certo? A gente pode parar para pensar um pouco, essa condenação de 30 anos, que é o máximo do nosso ordenamento jurídico, vai trazer a pessoa que você perdeu de volta? Vai trazer o dano emocional que aconteceu em você? Vamos parar um pouco para pensar, gente. Meus colegas, doutora, será que esse mesmo é o real sentido de justiça? A gente provocar naquela pessoa que às vezes, muitas das vezes, tem família, muitas das vezes tem filhos, às vezes filhos doentes, certo? A gente colocar eles, que na verdade, muitas das vezes também, são mais homens que cometem e são mais os homens que levam o alimento para casa, que são a renda da família na casa. Então, meus colegas, vocês acham que isso é o real sentido de justiça? Continuando, doutora, pode passar um pouco. Eu trouxe um caso concreto, para tirar um pouco, sair um pouco extrair um pouco. Um adolescente negro, ele é absolvido de acusação de assassinato nos Estados Unidos depois de 91 anos da sua execução. Como eu falei, nos Estados Unidos, nós temos vários estados que a pena de morte ela é legalizada, certo? Assim como acontece em a maioria das vezes, certo? O condenado à execução, ele é quase que inocente, certo? Ele não praticou realmente aquele delito e ele é meio que morto injustamente, certo? Falando um pouco sobre a matéria que eu trouxe, Alexander McWilliams, ele é um jovem de 16 anos, ele foi condenado por um tribunal de júri formado por somente pessoas brancas em apenas 4 horas de julgamento, certo?
No caso da pessoa mais jovem, ele já é condenado à morte no onde fica o leste do estado, certo? Nessa ocasião, quem morreu foi a Vaida Robari. Ela trabalhava em um centro de detenção para jovens. Ela foi encontrada no quintal da sua casa por Fred Robari, seu ex-marido, certo? Segundo os relatos da época, ela foi brutalmente assassinada no quintal da sua casa. Isso foi colocado por um promotor público, certo? O Williams, ele foi meio que obrigado, certo, a assinar as confissões. Ele foi obrigado, gente, a assinar 3 confissões. Esse garoto aqui, ó, de 16 anos, foi obrigado a assinar 3 confissões, porque não tinha prova suficiente de que foi ele que matou a mulher, certo? Ele cumpriu um mandato indefinido, ele foi acusado do crime, foi interrogado 5 vezes, 5 vezes, sem a presença de um advogado ou de um pai. E, consequentemente, como eu falei, foi obrigado a assinar 3 confissões antes que fosse efetuada a sua execução. Aí, 91 anos depois, o procurador Stoll Stemmen, ele buscou dados, viu que não estava batendo, certo? E aqui aparece um relato do que ele disse. Do que a irmã de Williams falou, certo? Ele trabalhou incansavelmente durante anos para demonstrar as inconsistências nas evidências, bem como a maneira inexpruosa como o caso foi tratado, certo? Havia evidências substanciais que foram ignoradas ou não examinadas. Isso inclui, certo, uma impressão de uma mão ensanguentada de um homem adulto encontrada perto da porta da cena do crime. Essa impressão dessa mão suja de sangue perto da porta, foi de quem? Foi do garoto, certo? Ela foi fotografada pela polícia, mas nunca mencionada no julgamento. O fato de que Vaida Robari, ela tinha sido, recentemente, na época, se divorciado do marido por crueldade extrema. Então ela já vinha de casos de violência doméstica, certo? Do seu ex-marido, que, como aponta aqui, ela era crueldade extrema, certo? Ela pediu divórcio por ser violentada, certo? Mas o ex-marido nunca foi suspeito do crime, certo? Então a gente pode perceber que é muito fácil julgar pessoas, no caso dos Estados Unidos, julgar pessoas que não têm direito de fala, certo? Que até hoje são tratadas como seres que não possuem dignidade, que não possuem humanização, certo? E aí conclui o procurador, ele diz que acreditamos que as proteções constitucionais desse jovem foram violadas de forma irreparável. Em nossa Constituição, se fosse aqui no Brasil, em nossa Constituição, várias inúmeras proteções constitucionais seriam violadas se esse caso fosse acontecido aqui no Brasil, certo? Pode passar um pouco, por favor. A conclusão que fica é essa, minhas colegas, doutora, qual o real sentido de justiça para vocês? Para vocês, o réu ou a pessoa que provocou um dano emocional ou que tirou a vida de alguma pessoa muito querida sua, pagando com a própria vida, pagando 30 anos de prisão, sendo cruelmente torturado, certo? Ou então sendo cruelmente sacrificado, isso vai reparar os danos emocionais, vai trazer a pessoa que você perdeu de volta? Então, eu passo para vocês essa fala agora. O que vocês acham sobre o real sentido de justiça? Para mim, ela está muito bem explícita na nossa resolução. Se vocês olharem a resolução do CNJ, número 225,
Eu acho que, além desse inciso que eu trouxe, tem várias outras formas e outros ordenamentos que o Brasil em si, né, a nossa própria Constituição, traz para realmente tratar desses conflitos, onde a gente possa tanto ver o lado da vítima, como também ver o lado do réu. Alguém se prontifica? Não? Eu queria só fazer um comentário, aproveitando Samir? que você citou a questão do réu ser preso e dificultar ali a questão do sustento. Vale lembrar do auxílio reclusão, né? Claro que tem todos os requisitos, né, para solicitar. Inclusive faz parte do nosso trabalho, então seria interessante também, de repente, futuramente a gente até falar. Mas tem a lei é muito estratégica nesse sentido, né, de assegurar essa família, de que em caso do réu ele ser preso e ele mantinha ali essa família, realmente ela não vai ficar desamparada, né, tendo ele ali ficado fichado, né, cumprir todos os requisitos para a família permanecer no auxílio reclusão. Perfeito. Pode falar, Tailândia. Bom, então, o caso, eu acho que faltou ali o quê? O devido processo legal, né? E aí, questão de se acontecesse com a pessoa que eu gosto, se acontecesse com a família minha, eu ia querer sim que a pessoa ficasse presa e ficar o tempo que for, o tempo que a lei prevê, né? Porque, por mais que não fosse trazer a pessoa de volta, eu acho que sim, ia trazer um sentimento, um senso de justiça pra mim. E, tipo, é claro que a justiça, a gente fala em justiça, a justiça não é justa, muitas vezes, né? Ainda mais para minorias como pessoas negras, que sempre sofreram tanto, inclusive aqui no Brasil, enfim. Eu acho que o caso em questão faltou o devido processo legal, e se não fosse por isso, a gente sabe que a justiça é falha, ok, mas sim, eu queria que ele ficasse preso para pagar porque ele fez, eu ia querer ele solto. Ele nasceu e, tipo assim, aquela prerrogativa, ele já sabe o que é certo e o que é errado, entendeu? E aí, se não foi culpa dele, ok, tem excludentes. Mas se foi culpa dele, eu quero sim que ele vai conscientizar. Luísa? Não, só tá. Não vou falar sobre, né, o meu senso de justiça, acho isso muito complexo, muito subjetivo, mas falando sobre crueldade no tribunal de júri, que você falou, né, sobre o tribunal de júri, eu não sei se vocês já viram aqueles casos, foi até recente, de uma juíza que ela estava julgando um caso e parece que o réu ele estava tremendo muito porque ele estava sentindo muito frio e ele estava precário. A gente sabe que quando você vai pra penitenciária, não tem roupa muitas vezes, né, é uma situação bem precária. E aí ela pede pra trazerem uma coberta pra ele e tudo mais, aí ela foi muito prestigiada por isso, mostrando mesmo a dignidade, a empatia dela pelo réu. Eu não lembro qual foi o caso, porque ele estava sendo julgado, mas independente, né, do que foi, ela mostrou realmente empatia por ele. E aí logo depois teve outro caso também, de uma juíza também, que também estava julgando um réu, que era por homicídio, esse caso eu lembro. E aí eles estavam oferecendo água, igual o Rogério passou aqui oferecendo água, e aí ela pergunta se ele queria um copo d'água. E aí o pessoal na internet, né, linchou ela, acabou com ela, porque ele estava sendo julgado por homicídio. E aí, ele não merece, não sei o quê. Então é algo muito subjetivo, né? Mas também eu acho que os profissionais de direito que estão ali têm que mostrar empatia, independente, principalmente os juízes, né? Porque eles são, como fala? Imparciais. Então deve ser imparcial em toda forma e mostrar empatia nesses momentos, independente do porquê que está sendo julgado, independente do que o réu tenha feito. Tipo assim, eu falei isso, mas o que acontece? É minha opinião Pessoal.
Não é nem isso, é porque, tipo assim, eu quero que ele pague, mas claro que eu quero que ele pague com ali observando o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, tipo, se eu quisesse fazer coisas com minhas próprias mãos, eu faria. Não, eu quero que ele passe pelo sistema ali e seja respeitado assim como foi construído o sistema, para isso, entendeu? E vale lembrar que muita gente também nem tem familiares. Por exemplo, tem meninas que são violentadas e não tem familiar para assistir, para correr atrás do processo em si e buscar essa justiça. Mas a gente precisa acreditar na conscientização, que ainda que essa família não vá sofrer, essa pessoa pague para que então surta efeito na coletividade, de realmente ter o papel de conscientização, para além de suprir essa dor da família, né? Você tinha perguntado. E ele não fazer de novo. Isso. A gente E assim a gente encerra a nossa apresentação. Agradeço a todos, meus colegas estagiários, a doutora, a Alessandra. Obrigado. 25 minutos. Eu vou deixar o vídeo ligado, claro, não dá para me ver, você vai conseguir me ouvir quando você for assistir. Eu vou começar do início. Achei o seu material muito bem feito, mas vou fazer várias críticas também. Achei que você escolheu um tema muito interessante. Ele mexe com a opinião das pessoas, mexe com o emocional das pessoas e foi possível perceber que do início ao fim o seu objetivo era provocar. Eu falei que você estava um membro do Ministério Público, não um promotor. Agora eu mudo e falo que eu enxerguei um defensor público ali. Então, eu me perguntei algumas vezes durante a sua apresentação qual que era, eu não estava conseguindo identificar com clareza qual que era o objetivo da sua apresentação. Quando chegou no final, eu consegui. Eu acho que eu consegui entender. Você queria fazer uma crítica e queria provocar as pessoas, de preferência para pensarem como você. A sua apresentação possibilitou aspectos diferentes e na provocação a gente viu com clareza. Então aqui na minha avaliação, não importa a minha opinião pessoal, prefiro nem falar. O que importa para mim aqui é analisar o seu objetivo de apresentar e o que você alcançou com esse objetivo. No final, eu consegui perceber que de alguma forma você mudou um pouco a postura do seu comportamento na apresentação e no final você conseguiu atingir as pessoas, a sua plateia com mais clareza para fazer essa plateia participar daquilo que você queria. Mas vamos começar do início. Quanto à qualidade do material, ótimo. Eu achei que está ótimo. Você vai ver pelas minhas críticas onde você tem que melhorar. No início, você esqueceu de falar seu nome, João. Quem era o João? Que você era, João, que você estudava, João Vitor, faz tal semestre em tal faculdade. Talvez, por estar tão focado em começar a apresentar, falhou no critério apresentação. Então depois você treina isso de novo, você vai assistir, você vai ver que entrou direto. Você queria começar logo, estava concentrado e pulou. O tema da sua palestra, Dignidade da Pessoa Humana no Tribunal do Júri, você trouxe o sumário com os tópicos, a gente não conseguiu ler, foi muito rápido, passou muito rápido dali, então eu nem consegui me lembrar qual foi o seu spoiler, mas você deu, querendo dar uma ideia daquilo que de onde você iria caminhar. Eu gosto muito de quando vocês colocam esse sumário, essa introdução, algum direcionamento para explicar para a gente que caminho vai ser esse, que ajuda a contextualizar, enxergar melhor o caminho. Quando você começou a falar no princípio da humanidade, eu acho que o slide era esse, você falou sobre a base normativa, falou sobre a Constituição Federal, os artigos da Constituição, acho que logo depois você falou da resolução do CNJ, só que ficou descasada a explicação com o slide que você estava mostrando. Eu não me lembro o que era o texto desse slide, mas como é que eu faço? Aqui? Isso.
nesse slide está princípio da humanidade, você fez as 3 perguntas, só que você explicou a base normativa em cima desse slide. O que eu acho? Falta um slide específico de base normativa. A apresentação, ela tem que ter a clareza para a plateia que te escuta. E aí vai mais como é que eu digo? Mais uma provocação para você pensar. Eu senti que você leu, o papel que estava na sua mão te prendeu muito. Em alguns momentos você leu coisas que você sabia explicar. Você leu texto normativo, você leu artigo, ou leu inciso, artigo, não me lembro, que não precisava ser lido. Talvez com um slide específico de base normativa, se destacasse o que era, ressaltasse com negrito ou outra cor, ou grifado, um resumo do artigo, do artigo tal da Constituição Federal, do outro artigo da Constituição. Eu acho que você mencionou a Constituição várias vezes. Quando você falou sobre a resolução do CNJ, não é colocar o texto inteiro. Se você destacar um texto legal, escrever, né, colocar no seu slide um texto legal, lembra de destacar palavras, poucas palavras, que a plateia vai bater o olho naquilo que está sendo projetado, vai te escutar, mas vai ler também. Então aqui, antes de falar, você falou sobre as perguntas, já muda, você ia começar a falar sobre base normativa, um slide específico com a base normativa resumida. E aí o que é a ideia? Ou você coloca um resumo do artigo, ou você colocou lá o artigo com umas palavras em destaque, você não vai ler nada. Você vai explicar o que aquelas leis, o que a Constituição, o que aqueles normativos que você trouxe falam sobre aquilo. Então eu quero que você faça um treinamento, ou com a mesma palestra, a mesma apresentação, ou com outra, de tentar se libertar do papel. Tem ministro do STJ ou do STF que considera desrespeitoso se o advogado ler. Assim, não aceitam que leia. Então o papel tem que servir como um guia para a gente não pode ler. Claro, aqui é um treinamento, uma apresentação, vai ser inevitável às vezes até a gente se perde um pouco, e o papel às vezes atrapalha nisso. Porque pode dar um branco o fato de você ter o papel. Às vezes, eu não sei se acontece com vocês, às vezes a gente tem que ler um parágrafo inteiro, umas 3 vezes, para conseguir entender o que está sendo falado ali. Você já estudou aquele parágrafo 1.500.000 vezes, está cansado de saber o que tem. Às vezes acontece isso, mas tentar se libertar da leitura enquanto você fala é necessário. Então você vai fazer um treinamento de novo disso daí para tentar falar sem ler. Quando você... eu senti falta de uma coisa, antes de falar da doutrina, teve um lugar que você falou doutrinas, você corrige, não fala doutrinas não, tira o S, aí, é doutrina, é igual falar jurisprudências, é jurisprudência, tá? Tira o S. Doutrina vai ser o conjunto de autores que falam sobre aquela matéria, o conjunto, então doutrina. Mesma coisa, jurisprudência. Precedentes é cada julgamento, mas jurisprudência é o conjunto daqueles julgamentos que vão dar a ideia de como que o tribunal pensa. Então, doutrina. Eu percebi que aqui foi interessante que, na verdade, você escolheu um estilo para apresentar. E como que foi esse estilo? Você pegou, acho que 6 doutrinadores, colocou o livro e o nome de cada um, mas você foi falando, discutindo ideias e ligando essas ideias ao que era o pensamento de cada um desses doutrinadores. É um estilo, só que é um estilo que a gente tem que tomar um cuidado. Então, o que eu sugiro? Talvez seja interessante nesse caso, em vez de você querer mostrar pra gente o nome do autor e a obra, esses dados, faltou ali de alguma forma para melhorar a nossa compreensão, nem que fosse uma linha, um resumo do que é a ideia de cada um. Claro que eu tô falando, é estilo. Se você tivesse como a plateia, por exemplo, sei lá, vamos imaginar um mestrado, um doutorado, ou um âmbito acadêmico em que as pessoas vão discutir os doutrinadores, talvez fosse mais fácil o estilo que você escolheu, porque todo mundo teria tido acesso a essas obras, teria discutido as ideias ou estudado as ideias, mas no nosso caso, só você estudou. Então a gente não sabia o que o Barros Lima falava, o que a Fernanda Dias falava,
O que cada um falava? Ninguém aqui dominava. Ficou difícil a gente se prender a cada doutrinador e ligar as ideias que você estava tentando apresentar. Ficou difícil a compreensão disso. Então, o que eu sugiro? E a outra coisa, se analisa se todos os doutrinadores são necessários ou se valeria a pena enxugar. Precisa de 6 para abordar aquelas ideias? Que tal escolher os 3 mais importantes que apresentem os resumos do jeito que você quer construir? E para efeito de apresentar e a gente conseguir se prender na apresentação e na explicação, eu sugiro que você repense colocando o resumo, pelo menos uma ideia principal, que traga o resumo daquele doutrinador. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Depois que você falou da base normativa, aí você entrou no princípio da humanidade de verdade. Então eu senti que ficou o título, princípio da humanidade, com as 3 perguntas, a explicação normativa, que faltou o slide, depois você voltou para a ideia do princípio da humanidade. Até aí, tudo ok. Que mais? Eu entendi que você fez uma crítica ao sistema, ao modelo do júri. Eu percebi que você fez uma coisa perigosa. Você tentou provocar um determinado ponto, você quis provocar o emocional da plateia que te assistia. E nem sempre a gente provoca o emocional e a gente consegue que as pessoas se toquem com aquilo. E aí eu passei a prestar atenção em quem te assistia. Nessa hora que você estava apelando para o lado emocional de cada um. É justo? Será? Ele se esforçou para fazer isso. E logo depois, para tentar colocar mais peso para como é que a gente fala, né? Chantagem, não. Para aquele apelo emocional que ele estava fazendo, ele vem e traz o caso do menor de idade, da condenação injusta americana. E ele, eu não sei se vocês perceberam, ele só apresentou pontos negativos do julgamento, da condenação. O foco dele é a crítica ao sistema. Mas você tem que tomar cuidado também que faltou em algum slide você traçar com clareza qual era a sua crítica. A sua crítica em relação à construção do sistema tribunal do júri na legislação brasileira, a sua crítica em relação à estrutura de julgamento dos tribunais de júri, porque o americano é diferente do brasileiro. Faltou um pouco entender qual era a sua crítica. Ao princípio da humanidade em relação à vontade de perseguir e punir sem se preocupar com o réu, em relação à construção, né, a estrutura do tribunal do júri. Faltou eu não consigo entender com clareza nesse aspecto qual era o ponto. Eu vi com clareza que você queria que a gente concordasse com você em relação à crítica, concordasse que na verdade, traz um pouco o lado da vingança, porque se provocava, talvez para trazer esse lado emocional, vai trazer de volta a pessoa? Eu queria ver um promotor aqui falando com ele. No júri, o que acontece muito nessa discussão? O Ministério Público mostrar que a defesa do réu, o réu está ali sendo defendido. A vítima está debaixo da terra. Ela não teve defesa nenhuma. Então, é interessante enxergar as duas posições que são completamente antagônicas. E aqui a gente viu a sua com clareza de defender o réu e de trazer essa discussão sobre essa vingança do sistema em relação ao réu, que tem lá os seus problemas, que tem, sei lá, a defasagem, a falta de estrutura, a falta de cuidado do Estado, etc. e tal. A provocação dele era essa. Mas quando se apela para o lado emotivo, ou você tem que vir com algo muito forte para conseguir amaciar o coração de quem está te assistindo, ou todo mundo vai perceber que não atingiu o objetivo de emocionar. Então, o caso ajuda demais. Talvez esse ponto, esse momento, depois você assiste de novo no vídeo, mas talvez aquele momento da provocação emotiva fosse melhor se fosse logo depois do caso. Porque quando você apresenta o caso, ele é tão injusto, tão gritante, você prepara o terreno para trazer as pessoas para se emocionarem com você.
E antes não, você só vinha com a discussão técnica, os posicionamentos doutrinários, e veio a pergunta, depois de falar dos autores, veio a pergunta, isso é justo? É isso? Pensa nisso, naquilo, o que vocês acham e não sei o quê? Falar da doutrina e fazer essa provocação emotiva, me parece que está faltando um elemento ali como caso, que na sequência. Então eu só inverteria a ordem. Traz o caso primeiro, o caso concreto da injustiça, e depois faz essa. E talvez até quando você citasse o caso, pontos objetivos. Em vez de você falar tanto sobre o caso, eu anotei agora aqui. Quando vocês se defrontarem com palavras difíceis, nomes difíceis, palavras difíceis, algo que vocês não dominam, de duas uma. Se aquela palavra for essencial, a gente tem que treinar a forma de falar. O que mais ajuda é dividir a palavra em partes, para a gente treinar a pronúncia. Eu acho que, para mim, essa é a forma que mais ajuda. Agora, se as palavras difíceis não forem essenciais, mudem. Não use a palavra difícil que você considerar que não é essencial. Substitui. Eu não lembro qual foi a palavra, deixa eu ver se eu anotei. Inescrupulosa. Tem uma que você falou português, eu não sei falar como você falou, depois você vai assistir, é regride. Não sei qual foi o jeito que você falou. Eu acho que você queria falar regride. A outra, eu não tenho ela aqui. Inescrupulosa. Eu acho. Então vamos falar inescrupulosa. Que sinônimo você arruma para essa palavra? Vai buscar um sinônimo que faça sentido para você, que fique fácil de falar. Então, sempre que vocês puderem mudar, muda a palavra. Não fala aquela palavra difícil, que às vezes ela pode te fazer parar na sua apresentação. E vocês já viram isso? Jornalista tenta falar uma palavra, fala 1, 2, 3, 4, e às vezes não vai sair. Então, para não acontecer isso, muda a palavra, não usa. Ainda mais se for assim. Os nomes em inglês, por exemplo, você citou várias vezes os nomes. Se não for essencial, só fala a vítima, o réu, o rapaz. Né? Às vezes, pra gente, fica difícil ficar falando os nomes dos autores. Teve um, eu não sei falar o nome dele, peraí. Esse, Hans Heinrich, não sei se é Heinrich, Jaschek. É autor, mas tem gente que tem familiaridade, tem gente que não tem. Eu acho que chamam ele de Hans, eu não sei, não me lembro mais de penal isso, eu não lembrava o nome. Pode ficar difícil para falar. E fica feio para a gente apresentar falando o nome se a gente não tem segurança. Não estou falando que foi o seu caso, estou falando que é arriscado. Então, sempre que vocês forem fazer isso, lembrem das palavras, lembrem de substituir aquelas difíceis e lembrem de arrumar formas que ajudem a falar. Às vezes, um nome muito grande, você pica a palavra e treina para tentar falar daquele jeito. Mas, no mais, eu adorei a sua conclusão. Achei que, especialmente no final do seu trabalho, se resgatou um pouco do que era seu objetivo inicial. Acho que dá para melhorar a apresentação de slide, dá para treinar de novo a mesma apresentação, mas com os slides mais... eu não sei, eu acho que você poderia refazer, diminuindo os autores que você cita, colocando um slide específico de base normativa, colocando um resumo melhor em cima dos doutrinadores que você apresenta e talvez treinar de novo, talvez com esses... Quanto mais você estruturar os slides com resumo daquilo que está escrito, mais fácil fica para você reduzir o tempo e escolher melhor o que entra e o que sai. Eu acho que isso vai te ajudar a diminuir o tempo. Você me falou que programou para 15 minutos e chegou em 25. Então a gente tem que pensar assim, 25 para uma programação de 15 é quase o dobro. A gente tem que ficar, nossa programação tem que ser assim. Se você se programou para 15, você se programa para falar 12. Porque pode acontecer de ficar um pouco menos, de ficar um pouco mais. Na hora H de apresentar, a gente pode ficar nervoso e falar rápido. A gente pode se atrapalhar um pouco ou querer dar ênfase em algum ponto e aumentar o tempo. Então, você programou para 15, não faça a apresentação terminar em 15. E quando você for dividir para alcançar aquele tempo, divide o trabalho em 3 partes. Pensa na introdução, no desenvolvimento e na conclusão.
Se você tem 15 minutos, a gente falou 12. 12 a gente podia criar 3 períodos de 4 minutos. Cada uma dessas partes, você tem que tentar ajustar para ficar um terço, um terço, um terço. Ou se você considerar a introdução, eu podia colocar na introdução apresentação, sumário, princípio e uma explicação, trazer um precedente do Supremo para quando você vai falar de algum princípio constitucional, enriquece seu trabalho, porque o Supremo tem definição de princípio da humanidade, de dignidade da pessoa humana. A gente vai buscar o conceito desse princípio no próprio Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional que vai dar a explicação do que é. Então falta ali você buscar, pega um precedente, pega um ministro consagrado. Eu acho que o Celso de Mello tem precedentes que são estudados para trazer isso. Assim, se for chutar um nome para você buscar um precedente, olha nos doutrinadores que você estudou, vê se alguém cita um precedente do Supremo. Eu acho que vão citar Celso de Mello. Então dá uma olhada e coloca no seu trabalho porque falta. Mas é isso, você está de parabéns. Quero que você assista de novo, escute aquilo que eu falei para ver se você concorda e faça esses ajustes para a gente ver de novo. Tá bom? Quando você quiser. Você quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer pergunta? Agradeço a observação, mas isso foi mais um trabalho, da faculdade, né? Já terminou de gravar? Não, tá gravando. Você quer que pare? Foi um trabalho da faculdade.